Irmãos, graça e paz, estamos aqui mais uma vez para trazer um relato da igreja, nossos irmãos da igreja que sofre perseguição em outros países aí, no mundo afora, né? Hoje nós iremos falar sobre a Etiópia, que é um país africano, que está em 39º lugar em perseguição, e nós vamos trazer algumas coisas aqui que nos traz a pensar e a orar aos nossos irmãos que ali estão sofrendo perseguição por amor a Cristo, né? Esse país tem uma população de aproximadamente 110,1 milhões de habitantes, sendo que uma coisa que me chamou muita atenção aqui é que a população cristã nesse país é de 65,8 milhões de habitantes, ou seja, mais da metade da população é cristã, se denomina cristã, né? E o interessante é que durante esse relato, eu vi aqui que dentro dos grupos que se denominam cristãos, existe a perseguição entre eles, né? Nós iremos falar daqui a pouco. Com 63 pontos, a Etiópia ficou em 30º lugar na perseguição na lista mundial 2020. Em 2019, obteve 65 pontos e ficou no 28ª posição. Ou seja, quanto maior o número, ou seja, como está em 39º, é sinal que a perseguição diminuiu em relação ao ano passado. Isso é motivo de alegria, motivo de nos alegrarmos e bendizendo ao Senhor por isso, que nossos irmãos estão com a situação melhor em relação ao ano passado. Isso se deve também que teve uma troca de ministro, primeiro-ministro, que está numa situação, fazendo umas leis, uns tratados lá, que está ajudando muito a população nesse sentido. E falar aqui sobre a perseguição, que existe vários níveis de perseguição no país, se denomina, interessante é o que eu vou falar aqui agora, que é a respeito da IOE, que é a Igreja Ortodoxa Etíope, né, que é aqui se denomina cristã, mas que persegue os nossos irmãos protestantes, aos católicos, aos outros tipos de igrejas que se denominam cristã. Eles acham que só eles são os cristãos nessa localidade. Os principais tipos de perseguição na Etiópia são opressão islâmica, protecionismo, denominacional, opressão islâmica, protecionismo denominacional, paranoia ditatorial e antagonismo étnico. E eu vou só destacar aqui onde a IOS se classifica, que é protecionismo denominacional. Esse tipo de perseguição é dirigido principalmente pela Igreja Ortodoxa Etíope, que tem a sigla de IOE. Um pesquisador do país relata que a IOS se considera a única denominação cristã verdadeira. Por isso que ela persegue aos cristãos católicos, aos cristãos protestantes e alguma outra denominação que se denomina cristã. E isso faz com que essa perseguição aumente, mesmo sendo ela denominada cristã. Isso que me chamou muita atenção nesse momento. Outras situações aqui que eu vou trazer é o relato sobre a violência que foi tratado nesse relato. Cristãos mortos. No período de pesquisa da Lista Mundial da Perseguição 2020, que foi de 1 de novembro de 2018 a 31 de outubro de 2019, foram registrados os seguintes incidentes. Colocou aqui incidentes, mas muitas coisas aqui são acidentes mesmo provocados por eles mesmos. Cristãos mortos. Foram mortos em diferentes partes do país, 6 cristãos. Foram diagnosticados essas 6 mortes relacionadas à fé. Cristãos atacados. Apesar da esperança da mudança no país com o novo primeiro-ministro, muitos cristãos foram atacados, muitos cristãos foram afetados em relação por causa da sua fé. Igrejas atacadas, muitas igrejas ortodoxas foram atingidas durante as tensões étnicas que ocorreram em outubro de 2019, em algumas partes da região leste do sul de Oromia. Ou seja, muitas igrejas ali foram assim atacadas também. Tem também sobre as igrejas que fala que, assim como qualquer conflito étnico, essas partes de Oromia frequentemente afeta a igreja ortodoxa devido a essa falsa percepção e, portanto, muitas igrejas foram atacadas e destruídas. Rumores também resultam da destruição de igrejas e propriedades da igreja na parte do sul da Etiópia. Outro relato aqui diz: foi relatado que em 9 de fevereiro de 2019, pelo menos 10 igrejas foram incendiadas na cidade de Alabaculito. Então, e nossos irmãos estão sofrendo muito ali nessa situação, com essa perseguição. Tem falando aqui sobre casas e lojas de cristãos atacados durante os ataques às igrejas mencionadas acima. Isso deixa nossos irmãos vulneráveis
Nossos irmãos estão, assim, de uma forma, se sentindo agora melhor com esse novo primeiro-ministro que chegou, que está assumindo esse trabalho, está sentindo uma mais confiança em pregar o Evangelho, em servir a Cristo, mas que nós possamos estar também nos despertando para orar por eles, devido a essa perseguição, principalmente da IOE, que é onde focaram mais aqui essa perseguição sobre os nossos irmãos protestantes ali. Tem aqui os pedidos de oração, nós vamos estar orando por esse país. Ele pede que assim, a gente agradeça a Deus pelas formas implementadas pelo novo primeiro-ministro. O nome dele é Abiy Ahmed, e peça que o Senhor lhe dê sabedoria e discernimento para tomar decisões que beneficiem os cidadãos e principalmente aos nossos irmãos cristãos, que tenham mais liberdade e que sejam mais atendidos e protegidos contra essas perseguições. Ele pede também que clamem para que os nossos irmãos nominais tenham um verdadeiro encontro com Cristo e assim sejam testemunhas de seu poder. Pede também que nós possamos estar intercedendo pelos cristãos ex-muçulmanos para que sejam guardados e fortalecidos no Senhor. Peça que sejam engajados em programas de discipulado e cresça na fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos estar lembrando da Etiópia nessa semana. Vamos estar lembrando por esses pedidos que aqui foram colocados. Queremos lembrar também que nós vamos estar orando essa semana pela nossa congregação do Tancredo Neves, pela família do missionária Tica e Ubena, suas filhas, toda a congregação, seus membros que ali já se encontram, os congregados, que o Senhor possa estar assim guardando eles debaixo da sua mão protetora. Amém, irmãos? Vamos estar orando ao Senhor. Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, e te louvar e te pedir, Senhor, que o Senhor ponha a tua mão sobre os teus servos ali na Etiópia, esse país que aparentemente tem mais da metade da população cristã, mas se encontra nessa situação. Mas então que o Senhor ponha a tua mão, que o Senhor trabalhe ali com os teus servos, cuidando, guardando. Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor já colocou ali aquele primeiro-ministro que está dando um cuidado melhor aos nossos irmãos cristãos, que o Senhor faça a obra de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, Pai. Queremos também lembrar da nossa congregação, do Tancredo Neves, que o Senhor abençoe o missionário Tica com o Bena, suas filhas, toda a congregação, os membros e congregados que ali estão, que o Senhor assim supra a necessidade dos teus servos naquele local, Pai. E que nós possamos cada dia mais glorificar o teu nome, dizendo que só o Senhor é digno de louvor e adoração, Pai. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que nós te oramos e te agradecemos. Amém.